Então é isso aí, moçada, nós vamos hoje falar de um assunto bem polêmico dentro da economia quando nós falamos de estruturas de mercados. Vamos falar hoje de monopólio. E não é do jogo da Grow, aquele jogo parecido com o banco imobiliário, que você tem que comprar tudo, tem que realmente monopolizar o universo igual o Tio Patinhas. O monopólio, na verdade, é uma estrutura de mercado onde você tem uma única empresa que vende um produto que não vai ter um substituto próximo, certo? Então, ela consegue fazer barreiras à entrada desse mercado. Como é que ele consegue fazer essas barreiras? Essas barreiras podem ser causadas por alguns motivos. O primeiro motivo é quando você tem recurso-chave. Significa que aquele produto necessário para produção ou para consumo, só uma empresa tem. Um exemplo que o professor Mankiw, no seu livro de economia, destaca é se você tiver no deserto, uma cidade do Velho Oeste, somente uma pessoa oferecendo água, um ofertante de água. Mas quando eu lembro de monopólio de deserto, não tem jeito. Eu só lembro do filme do Mad Max, onde a Tina Turner era a única que tinha o fornecimento de gás, por causa dos porcos lá que eles tinham. Aquelas coisas de doido lá do filme do Mad Max. Então, esse bem só tem uma pessoa que oferece aquele bem, uma empresa só dá conta de produzir aquele bem. Um outro fator é quando você tem um monopólio natural. O monopólio natural é quando você tem uma única empresa que consegue ofertar aquele bem ou serviço a um custo menor do que outra empresa conseguiria. Isso acontece porque essa empresa ela pode ter um grande volume de capital e ela consegue fazer grandes plantas industriais. Então ela consegue ter ganhos de escala. O que significa? Como ela produz muito, ela tem um custo total médio bem baixo, né? Porque a quantidade vai diluir o custo, então ela pode ter um preço barato e ter um lucro grande. Então isso é muito interessante na questão do monopólio natural, daqui a pouco a gente vai discutir melhor. Agora não se engane, uma das maiores formas de você conseguir monopólio são os monopólios criados pelo governo. O governo vai lá e dá uma concessão exclusiva para uma pessoa, ou o governo detém uma empresa que é a única que faz aquele serviço. Como, por exemplo, no Brasil, a Petrobras, que é responsável por 80% do fornecimento de petróleo que nós temos. Então significa que no monopólio, como só tem essa empresa, ela vai poder explorar as pessoas, ela vai poder cobrar o preço que ela quiser e fazer com que você tenha que vender a sua casa para comprar um copo de água. Não é bem isso, entende? Veja que nós temos um certo limite no monopólio. Vamos entender esse limite agora. Se você pegar e fizer uma relação entre custos e receitas com a quantidade, lembra lá da curva de demanda que a gente fez, né? Nós vamos ter a curva de demanda para um determinado mercado monopolista. Então vamos ter a questão aí de analisar a curva de oferta, porque não faz sentido a gente falar de curva de oferta no mercado monopolístico. Por quê? Porque quando você tem aquela ideia de oferta e demanda, você está lidando com um mercado competitivo, onde as empresas são tomadoras de preço. No monopólio, a empresa é formadora de preço. Então não faz sentido perguntar a quantidade que a empresa monopolista produziria a qualquer preço, porque a empresa é que vai estabelecer o preço ao mesmo tempo que ela escolhe a quantidade que ofertará. Porém, ela vai ter um certo limite, porque com a quantidade que ela deseja ofertar e no preço que ela determina, nós vamos ter um fator importante que vai limitar os ganhos da empresa, que vão ser o custo total médio. Essa área, esse quadradinho aí entre o preço e o custo limitado pela quantidade, vai ser o tamanho do lucro do monopolista. Então ele não vai poder subir muito o preço, porque conforme a curva da demanda vai mostrar pra gente, se ele aumentar o preço, você vai ter uma redução da quantidade. E isso vai ser muito ruim para o monopólio. Lembra que a gente falou que o monopolista ele consegue fazer um monopólio natural quando ele tem ganhos de escala? Então ali é a fórmula do cálculo do lucro da empresa, é a receita total menos o custo total. Né? O que é a receita total? É o preço vezes a quantidade, o custo total é o custo total médio vezes a quantidade. Se ele aumentar demais o preço, vai diminuir a quantidade. Então essa parte positiva da equação vai diminuir. E um outro problema, se você diminui a quantidade, você vai ter um custo total médio alto, porque você tem uns custos fixos. Uma empresa gigante não vai poder fabricar, que nem a Coca-Cola, 10 latinhas de Coca-Cola, se ela cobrar muito caro. Porque o custo total médio vai ficar extremamente elevado. E aí ela não vai ganhar dinheiro nenhum nesse mercado. Então ele não pode elevar demais o preço
desse produto. Ele vai ter que trabalhar ali dentro de uma margem que ele vai ter um lucro interessante, mas que ele vai conseguir manter as suas vendas. Então, uma indústria farmacêutica, por exemplo, enquanto ela tem a patente de um produto, que vai permitir que ela tenha um monopólio de um determinado tempo, ela vai ter que explorar esse lucro, mas dependendo da demanda, porque se ela cobrar muito caro, ela não vai vender a quantidade que ela espera para ter aquele lucro que ela precisa, porque quando a patente acabar, ela vai ter concorrentes naquele mercado monopolístico que foi criado pela patente. Então, o monopólio vai representar um problema para a economia? A gente já viu que de cara o problema não vai ser tão grande assim, porque ele não vai poder explorar demais, porque as pessoas, ao boicotar aquele produto, vão tirar o poder daquele monopolista, porque ele vai perder o seu lucro, né? Porque ele precisa produzir uma quantidade muito grande para diminuir o custo total médio dele. Um vídeo muito interessante que a gente tem na internet, do professor Cláudio Chiquira, ele vai falar como o monopólio ajudou a preservar a natureza do Brasil. Vale a pena ver esse vídeo. Agora não se enganem, o problema do monopólio está justamente quando você tem intervenção do Estado. O Estado ele pode intervir para resolver o problema do monopólio e vai transformar a solução num problema maior ainda. E como que isso é possível? Quem que vai explicar isso pra gente, esse processo de um efeito catástrofe que o governo vai fazer para resolver o problema do monopólio, vai ser o Ludwig von Mises, um nome muito importante da Escola Austríaca de Economia, no seu livro Uma Crítica a um Intervencionismo. O que o Mises vai falar para a gente? Que a primeira reação de um governo, quando ele intervém na economia do monopólio, é fixar um preço menor. Porém, se o governo fixar um preço menor muito baixo, os lucros serão inferiores aos custos de produção. Comerciantes, produtores vão vender apenas aquilo que é perecível, para não perder aquelas vendas. E depois ele vai guardar tudo que ele produz para esperar uma época mais favorável, quando ele vai, por exemplo, não tem mais o controle do governo. E aí o que vai acontecer? Se o governo quiser que as mercadorias desapareçam do mercado, né, ele vai ter que obrigar a vender tudo. Ele vai ter que intervir. Por quê? Porque quando as pessoas vão guardar os produtos vão faltar. Se ele obrigar a vender tudo, esse vai causar um novo problema. Assim que ele decretar que o preço é mais baixo, que vai ter produto disponível, que o empresário vai ser obrigado a vender, a demanda vai ser muito grande. O que vai acontecer? O estoque não vai ser suficiente, vai ter muita gente, né? O estoque, por maior que ele seja, não vai conseguir atender essa demanda pelo preço fixado. Então muita gente vai deixar de novo de ser atendido. Para resolver esse problema, ele vai criar uma outra medida, que ele vai trazer o quê? O racionamento. Se ele não quiser que a própria intervenção dele não continue trazendo os problemas, ele vai ter que fazer um racionamento como medida complementar ao controle de preço. E o que vai acontecer? O governo vai determinar a quantidade que você vai comprar e que você vai vender. Você vai ter uma situação de intervencionismo com racionamento, falta de produtos. Esse cenário é muito ruim. Na verdade, o Milton Friedman, no seu livro Liberdade de Escolher, ele vai falar que é ruim para quem? É ruim para nós, consumidores. Porque o Estado vai realmente conseguir controlar, vai conseguir exercer um poder muito grande no padrão de vida e no controle do destino das pessoas. Ele vai fazer o quê? Com que o cidadão vai ser um pequeno instrumento aí na mão do governo. Por quê? Porque o governo vai controlar o que você consome, né? Então ele vai te dar não mais que o necessário para manter o dócil e vai te manter produtivo para continuar comprando e gastando e se sentindo feliz, né? O problema da intervenção do Estado no mercado vai ficar maior ainda quando a gente pensa no monopólio estatal. Vamos voltar lá para aquela ideia nossa para olhar a ideia da demanda e do preço determinado pelo monopolista. Se o monopólio for estatal, ele vai subsidiar o preço, ele vai pôr o preço barato, sem a necessidade de cobrir aquele custo total médio. Porque, de fato, uma empresa estatal, ela não precisa dar lucro. E aí é onde você se engana.
Não é que ela não precisa dar lucro, é porque tem você que sustenta o governo pagando imposto para bancar esse custo. Por isso que as estatais podem fornecer um serviço tão barato, que na verdade você vai pagar duas vezes. Primeiro você paga pela ineficiência daquela empresa com os seus impostos, não se engane. E segundo, você vai ter uma perda dos impostos que era para ser dirigido para serviços para você, que na verdade vai ser necessário para manter o burocrata da estatal. Então, monopólio é essa estrutura de mercado que a gente discutiu. Se você gostou desse vídeo e ele foi útil para você, dá um curtir, dá um gostei lá naquela barra aqui do YouTube. E também visite a nossa fanpage lá no Facebook, no Paranaíbas Coffee Break, nosso Twitter, e não deixe de dar uma passadinha para ver o paranaíba.sn.br, que é o nosso site, tem alguns textos discutindo o monopólio. Um texto recente que eu coloquei lá foi a questão do monopólio que o governo tem da licença de táxi. Dá uma olhada e veja a nossa opinião. Pessoal, obrigado, valeu e até o próximo vídeo. Obrigadão!